Então vamos retomar. A gente estava vendo o movimento uniforme, com base ali na velocidade constante, e a gente identificou então no movimento retilíneo uniforme a sua função horária de posição. Então, uma função horária utilizada para eu conseguir determinar onde o móvel vai estar depois de um determinado tempo. Isso, claro, sempre a velocidade constante. Começamos a ver o movimento variado, em que o movimento ele nunca, nem sempre vai ser constante. A velocidade nem sempre vai ser constante, vai variar. Então, de repente, o móvel pode acelerar ou desacelerar a sua velocidade. Então, agora a gente vai entrar no conceito de movimento uniformemente variado, identificando as duas funções horárias do movimento variado. Então, a primeira função que a gente vai ver nessa aula refere-se à função horária de velocidade para o movimento uniformemente variado. Considerando que a gente tem a aceleração constante agora. A aceleração será constante. Então, a gente vai entender primeiro dois conceitos. A gente tem um conceito de movimento acelerado, que é esse primeiro desenho, em que o motorista acelera o automóvel. O móvel ele acelera. Então, quando isso acontece, a gente tem uma aceleração positiva, maior que zero. E quando o motorista desacelera, ou seja, vai pisando no freio, o movimento é retardado. A aceleração é negativa, é menor que zero. Então, quando o motorista acelera, o móvel acelera, movimento acelerado, aceleração positiva. 2 metros por segundo ao quadrado, 5 metros por segundo ao quadrado. E quando o motorista, o corpo, desacelera, é movimento retardado, velocidade negativa. Menos 2 metros por segundo ao quadrado, menos 5 metros por segundo ao quadrado, e assim por diante. Então vamos deduzir a fórmula, a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, considerando também o tempo inicial igual a zero. Então a gente vai, para deduzir essa função, a gente também vai considerar o tempo inicial igual a zero. Então a gente tem que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Isso a gente já viu no vídeo anterior. Então a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Como o nosso tempo inicial é zero, então a gente tem a aceleração igual velocidade final menos velocidade inicial sobre t. A gente não considera o tempo inicial, pois ele é zero. Então, continuando aqui. Vou repetir aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial sobre t. Então, vou colocar 1 aqui embaixo para a gente multiplicar cruzado. A vezes t, at, que é igual 1 vezes tudo que está lá em cima. 1 vezes v, v. 1 vezes menos v zero. Certo? Vamos passar a velocidade inicial para o outro lado da igualdade, ela passa positivo. Então, a gente tem velocidade inicial mais a vezes t, aceleração vezes tempo, v igual a velocidade final. Então, aí pronto, a gente já deduziu a função horária de velocidade aqui, que é similar com aquela outra função horária, mas lá a gente utilizava outras grandezas. A gente utilizava a variação do espaço, a variação do tempo, que são os conceitos envolvidos na velocidade. E agora a gente tem aqui a variação da velocidade e a variação do tempo, que são os conceitos envolvidos na aceleração. Então a gente tem essa função horária de velocidade aqui. Vale lembrar que é uma função horária. Por que é uma função? Porque a gente tem a velocidade em função do tempo, assim como o tempo está em função da velocidade. Para eu saber a velocidade final do móvel, eu preciso saber o determinado tempo. E para eu saber o determinado tempo, eu preciso saber a velocidade final do móvel. Então, função horária de velocidade. Função horária de velocidade referente ao movimento uniformemente variado, considerando sempre a aceleração constante.